congregação, a gente vai estar orando por isso. Se você puder ficar de pé, a gente vai fazer um clamor. Eu sei que você... Calma, amados, é só a Jennifer espirrando, calma, então fica tranquilo, fique em paz. De repente você vai ouvir esse barulho, não se assuste, é só a Jennifer espirrando. Então, não precisa ficar com medo, amém? Então está ali o projeto da construção da congregação, da ampliação daquele templo, né? Uma extensão ali, vai ficar... A parte branca você já sabe que nós já temos e ela vai ser aumentada ali, onde tem aquelas cadeirinhas amarelas. E vai ser uma bênção em nome de Jesus. Amém? Nós estamos aí crendo e colocando nossa oração debaixo de uma palavra do nosso pastor, junto com ele, caminhando para este lugar aí, para esta realização dessa obra. Amém? Então, se você puder fechar os teus olhos, levantar as tuas mãos e declarar a bênção do Senhor sobre aquele lugar, que o Senhor te use, agora use a tua boca para profetizar, para ministrar sobre este projeto em nome de Jesus. Amém? Você pode orar? Amém, Pai, nós queremos te exaltar e te bendizer. Nós declaramos, ó Pai, o nome do Senhor. Como nós cantamos aqui, que o nome do Senhor é maravilhoso, é poderoso sobre todas as coisas. O nome do Senhor é que nós invocamos nessa noite sobre também este projeto, sobre também, ó Pai, esta obra, sobre este sonho, sobre este projeto que nasceu no coração do Senhor, que foi dado ao coração do nosso pastor, e nós como igreja estamos orando a Deus, declarando a tua mão, os teus cuidados, as tuas provisões, que o Senhor é nosso Deus, o Deus que vai à nossa frente, o Deus que prepara todas as coisas, e conforme o teu querer, e conforme a tua vontade, tem estabelecido um tempo, ó Deus, para edificação deste lugar, ó Pai, para a edificação da tua casa, para a edificação do nome do Senhor naquele lugar, ó Pai. Como nós levantamos o nome do Senhor neste lugar, o nome do Senhor também é levantado naquele lugar, ó Deus, porque nós servimos a este nome, declaramos sempre este nome. Estamos debaixo do poder deste nome, o nome de Jesus, que é sobre todo nome, o nome ao qual o Pai deu todo o poder e constituiu acima de todo nome que se nomeia, o nome de Jesus. E é nesse nome que nós clamamos e declaramos a bênção do Senhor, Pai. A bênção do Senhor, a providência do Senhor. Deus, todo o zelo do Senhor, todo o cuidado do Senhor. Que o Senhor, ó Deus, é quem encaminha todas as coisas. E é o Senhor quem prepara todas as coisas. E a tua palavra diz que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. É o Senhor que vem com surpresa. É o Senhor quem vem com muito mais. E nós cremos na tua palavra em nome de Jesus. E te louvamos pela vitória já em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode aplaudir a Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Pode se sentar. Eu queria convidar você, para você abrir tua Bíblia no livro de 1 Samuel, capítulo 23. Primeira Samuel, capítulo 23. Amém? Você achou o texto aí? 1 Samuel capítulo 23. Antes de ler o texto, nasceu um tempo atrás no meu coração essa palavra, ela surgiu e apareceu e eu fui ministrado por essa palavra. E eu entendi que Deus realmente é que estabeleceu essa palavra no meu coração. Eu queria que você entendesse que nós temos vivido um tempo em que as pessoas têm alguma dificuldade em servir ao Senhor. De que esse texto vai falar de uma história onde Davi, ele vai para socorrer uma cidade, e ele vai socorrer uma cidade num tempo de dificuldade pessoal. No momento em que o próprio Davi estava passando por uma situação
complicadíssima, onde o próprio Davi estava enfrentando uma guerra pessoal, um problema pessoal dele, questões muito sérias, inclusive, na sua vida, tentando atrapalhar a sua caminhada, tentando destruir a vida dele. E mesmo nesse contexto, mesmo nesse problema, mesmo passando por dificuldade, por problema, Davi ainda encontra força, e ele tem um entendimento de que ele precisa servir ao próximo, servir ao outro, mesmo num tempo de dificuldade, mesmo passando por um problema. Deus o chamou para servir as pessoas, para servir o meu irmão, para servir as pessoas que ele entendia que precisavam de ajuda, precisavam de um socorro, precisavam de alguém que intervisse na sua história. Então, a gente vai ver no texto e a gente vê no dia a dia o quão difícil é, muitas vezes, para lideranças espirituais estabelecerem e conseguirem trazer pessoas para servirem na casa do Senhor, para servirem no reino, para servirem no ministério. Hoje, e com o passar dos anos, vai ficando cada vez mais difícil isso. Você conseguir, ou lideranças espirituais, conseguirem colocar no coração das pessoas que elas foram chamadas para servir, de que todos que estão aqui, de que todos que conhecem a Cristo, foram conquistados por Jesus, foram chamados por Jesus, foram salvos por Jesus, para servirem, para desempenharem um papel, para continuarem o reino, a obra do reino. Então, a gente vê que na Bíblia, você vê o livro de Efésios, capítulo 4, 11, quando Paulo fala sobre o fato de Jesus, do nosso Senhor Jesus, ele, o próprio Jesus, estabelecer para a igreja apóstolos, profetas, pastores, mestres, evangelistas. Então Jesus, o próprio Jesus, estabelece para a igreja os 5 ministérios, e ele estabelece isso, ele que escolhe, ele que coloca na igreja os 5 ministérios. E nós entendemos que ele coloca, você pegar o livro de Efésios capítulo 4, do verso 12 em diante, você vê qual é a função desses ministérios, que é o aperfeiçoamento do corpo, que é formar Cristo em nós, que é nos ensinar, que é ministrar sobre nós, para que nós possamos chegar a um dia, a estatura de varão perfeito, que é a medida de Cristo. Então esse é o trabalho dos ministérios da igreja. Mas às vezes nós temos a ideia, ou pensamos que Jesus estabeleceu os ministérios, e eles têm que se virar, que só eles têm que trabalhar, só eles têm que fazer. Não, na verdade o contexto bíblico diz também lá em 1 Coríntios 12, quando fala dos dons, e depois que Paulo fala dos dons espirituais, ele fala que nós aqui somos como um corpo de Cristo. Que cada um aqui é membro deste corpo de Cristo. Que Cristo é a cabeça do corpo. Que não há outra cabeça. Cristo, somente Cristo, o nosso Senhor, é o cabeça do corpo. Mas que há um corpo. E o corpo é feito pelos membros. Que é a igreja, que é você, que sou eu. E o texto lá diz que, nesse contexto de corpo, todos são importantes. Todos têm um papel. Todos têm uma função. Que no seu corpo, você que está aqui, que tem um corpo, aleluia, que tem um corpo aí, que tem mãos, que tem pés, que tem orelha, que tem ouvido, que tem olho, que tem boca, você sabe que cada membro do seu corpo é importante, ou não é? É importante. Que o seu dedinho do pé estiver lá inflamado, machucado, tiver um calo, todo o corpo sofre. Porque você vai bater aquele dedinho numa beira de mesa, numa beira de cama, e é incrível que só aquele dedinho vai bater, e vai sentir uma dor, e tudo vai ficar ruim, ou não é assim? Se tiver uma unha encravada, você sofre todo. Então, Paulo vai deixar bem claro que existem os membros do corpo, e que todo membro do corpo tem importância. Essa é a hora de falar aleluia, glória a Deus. Eu estou aqui, eu sou importante. Eu sou mão e eu sou importante. Eu sou orelha, mas eu sou importante. Eu sou nariz, eu sou importante. Eu sou, pé, mas eu sou importante. Amém? Aleluia. Olha o teu irmão, acorda ele. Acorda aí, cara. Fala, você é importante. Fala para ele, você tem cara de orelha, mas você é importante. Não, estou brincando. Não é, cara.
Mas fala para ele, você é importante, você faz parte do corpo, você é membro nesse corpo. Jesus tem dado a você a possibilidade de servir no corpo. Você faz parte do corpo, você está envolvido nisso. E como eu ouvi de alguém pregando, disse que parece que tem pessoas que se acham como verruga, né? Se arrancar, vai ficar até melhor o corpo. Né? Como um apêndice, que você arranca e consegue viver sem um apêndice. Mas não é, irmãos, não é essa visão que a Bíblia diz sobre a igreja. É que a visão que ela dá, que a Bíblia dá, é que você é importante. Eu vou dizer de novo, você é importante. Que Jesus tem um papel para você desenvolver no corpo de Cristo, na igreja, no reino. Ele escolheu você, e se escolheu você não foi à toa. Ele escolheu porque você é importante, porque você tem um papel a desempenhar, porque Ele conta com você, Ele conta com o teu serviço. Então, trazer isso, olha como é difícil, por exemplo, você está aí ouvindo isso e não deu glória a Deus, não deu um aleluia espontâneo. Eu tive que falar para você dar um glória a Deus. Por quê? Porque é difícil entender isso. A gente acha que a gente não é digno. Eu não sou digno porque eu fiz obras. Eu sou digno porque Ele me amou. Você é digno porque Ele te ama, porque Ele te escolheu. Porque Ele morreu na cruz por você. Porque Ele derramou o sangue dEle por você. Mesmo sem você merecer. Mesmo sem eu merecer, irmãos. Cristo morreu na cruz sendo nós ainda pecadores. Sem merecimento. Isso é graça. Favor imerecido. Nós não merecíamos este amor. Não merecíamos sermos envolvidos no reino de Deus. Mas Ele, por graça, nos envolveu. Nos amou. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Então, entender que você é chamado para o serviço, para servir o reino, é muitas vezes complicado. Você, uma liderança espiritual, colocar no coração das pessoas essa verdade, esse princípio bíblico, de que todos vocês, todos nós, somos chamados para servirmos ao reino do Senhor. Isso já é, algumas vezes, difícil de estabelecer. Agora, imagina você dizer para as pessoas que elas têm que servir a Jesus, têm que servir ao reino, estando vivendo problemas na sua própria vida. Olha quão mais complicado é, né? Falar para alguém servir no reino já é meio difícil nos dias de hoje. Imagina falar, você tem que servir ao reino, servir ao Senhor Jesus, mesmo quando você tem problemas pessoais na sua vida, mesmo quando você está debaixo de guerra, mesmo quando você tem problemas, está enfrentando problemas, mesmo assim, você tem que servir ao Senhor. Eu tenho que servir ao Senhor. Estar aqui nessa noite não é uma situação fácil, não é uma situação tranquila, não, é uma situação muito séria, de muita responsabilidade, porque nós sabemos tudo que está envolvido por trás disso. Estar aqui nessa noite, eu estou aqui, eu declaro para você, eu não estou aqui com todas as situações da minha vida resolvida. Não, tem guerras na minha alma, tem situações na minha alma que são de guerra, que são de luta, de batalha, que eu estou lutando contra elas, que eu estou apresentando elas a Cristo, que eu estou me derramando diante do meu Senhor, que eu estou confessando elas. Eu não estou dizendo de pecado, pelo amor de Deus. Já abram um parênteses aqui. A história de Sansão na Bíblia nos serve como um exemplo claro de que eu não posso continuar a servir o reino, continuar servindo a Jesus. Eu não tenho o direito, porque serviço na obra do Senhor envolve caráter, envolve a minha conduta de vida, envolve o meu testemunho, entende isso? Que não é possível eu servir ao Senhor no reino dEle, fazer a obra dEle, estando em pecado. Para isso, eu creio que eu preciso parar, eu preciso reajustar a minha vida, eu preciso confessar meus pecados, eu preciso ser tratado por Deus. E parar não é de maneira definitiva, é de maneira periódica, é por um período, para eu ser tratado, para eu ser liberto, para eu me arrepender, para eu confessar meus pecados, me arrepender, abandonar meus pecados, e sim, então, servir ao Senhor. A Bíblia diz que Sansão servia a Deus, continuou servindo a Deus, vivendo uma vida de imoralidade. E você conhece a história do final da vida de Sansão. Ele morre cego, ele morre fazendo o papel de palhaço. No texto de Juízes, quando fala de Sansão, a história diz no hebraico que os filisteus
depois de prenderem a Sansão, fizeram uma grande festa e chamaram, o texto no hebraico diz, chama lá aquele palhaço Sansão, para ele vir aqui no nosso meio e fazer palhaçadas no nosso meio e nos alegrar. O Sansão, que começou com um homem que tinha um chamado para livrar Israel dos filisteus, ele termina sendo chamado de palhaço pelos filisteus, pelos seus inimigos. Por quê? Porque ele brincou em fazer a obra do Senhor, vivendo imoralidades, vivendo uma vida de pecado. Isso eu creio que não é possível, porque fazer a obra requer testemunho da minha vida e que requer caráter da minha vida. Então eu preciso parar. Eu preciso parar, me tratar. Parar por um tempo, não de maneira definitiva, e me tratar. Por isso eu não estou falando de pecado, eu estou falando de guerras, de provas, de situações que se levantam contra você e contra a minha vida todos os dias, todas as horas. Às vezes está tudo bem, o telefone toca uma má notícia. Às vezes você vence um problema, você foca naquilo, você se entrega naquilo, e Jesus te dá a vitória, e você então sente lá o prazer da vitória, você se regozija com a vitória, e logo depois surge um outro problema, uma outra questão, então você é convidado a de novo se colocar diante do Senhor, e de novo buscar a face dEle, e de novo apresentar para Ele. Então Ele vem de novo, como nós cantamos aqui, este nome é maravilhoso, aleluia, esse nome tem todo o poder, aleluia, é esse nome que nós clamamos, é esse nome que nós invocamos nesse lugar, é por causa desse nome que eu estou aqui nessa noite. É esse nome que me faz acordar e deitar, confiando nele, que a obra dele será completa na minha vida e na minha casa, em nome de Jesus. Mas ele não me dá o direito. Ter problemas na minha vida não me isenta. Ter problemas na sua vida não te dá um atestado, te liberando da obra do Senhor. Sabe, estou com um problema, então isso para mim vai ser um atestado, vai ser uma justificativa para eu poder ficar quieto no meu canto, e não quero servir agora, porque afinal de contas, eu estou passando por um problema, eu estou enfrentando uma guerra, então eu não posso servir o próximo, porque eu tenho que resolver meus problemas. Então eu não posso servir o próximo, porque eu tenho meus problemas. Então deixa o próximo se virar com seus problemas, mas eu tenho os meus, e eu não vou me envolver no problema do outro, porque eu tenho os meus. Isso é uma doutrina equivocada, isso não está na Bíblia. Aqui você vê o texto falando sobre Davi. Vamos ler o texto? 1 Samuel 23. Verso 1. E foi anunciado a Davi, dizendo: eis que os filisteus pelejam contra Keila. Não é a Keila do William, tá? É a Keila, uma cidade. Eis que os filisteus lutam, pelejam contra Keila, e saqueiam as eiras. E consultou Davi ao Senhor, dizendo: irei eu e ferirei esses filisteus? E disse o Senhor a Davi: vai e ferirás os filisteus, e livrará Keila. Esse é o começo do texto. Mas o contexto do capítulo 23 começa com Davi com um problema, fugindo de Saul. Saul é rei, e Davi começou a se destacar em Israel. Davi era o homem que saía para as guerras, que comandava os exércitos de Israel, e Deus dava muita vitória para Davi, e as mulheres cantavam o nome de Davi. Então o rei Saul se encheu de inveja, de ciúmes, e de ira contra Davi, e começou a perseguir Davi, começou a querer matar Davi, porque Saul entendeu que Davi iria tomar o reino, iria ser o próximo rei de Israel, que Deus havia escolhido Davi para ser rei. E Saul começa a perseguir Davi, e aqui é logo depois, logo no começo já da história de Davi, quando ele foge de Saul. Ele foge de Saul, e a Bíblia diz que ele vai para a caverna de Adulão, numa caverna chamada Adulão, e aí lá tem lá, as pessoas começam a procurar ele, e lá na caverna ele levanta um grande exército, 400 homens, depois vira 600, e lá ele faz um grande exército. Então esse é o contexto, é Davi com um problema sério na vida, sendo perseguido, sendo injustiçado, estando debaixo de ameaça. Aí Davi fica sabendo que Keila, que é uma cidade também do território de Israel, do povo judeu, Davi fica sabendo que os filisteus, que são na Bíblia inimigos, demônios, que
você fizer uma tipologia dos filisteus, eles são os demônios que tanto guerrearam contra Israel, que tanto tentaram destruir Israel, sempre tentando destruir. Então eles vêm contra Keila para invadir, para tomar, para saquear, para pegar o melhor de Keila, para destruir a cidade. E Davi fica sabendo disso. E a Bíblia diz que Davi então vai consultar o Senhor, dizendo: quer que eu vou lá e salve Keila e faça alguma coisa? E Deus disse: vai lá e livra Keila. Aí tem um problema, Davi vai falar com seus homens, com o seu exército. E os homens de Davi, eles não têm a mesma visão, a mesma opinião que Deus. O texto vai dizer aqui para frente, verso 3, porém os homens de Davi lhe disseram: eis que tememos aqui em Judá, quanto mais indo a Keila contra os esquadrões dos filisteus. Então Deus disse: Davi, levanta e vai defender Keila, vai servir. Por quê? Porque Davi queria servir, porque Davi tinha um caráter, isso fazia parte do caráter de Davi, de um caráter de um líder que se importava, que entendeu o seu chamado, de uma pessoa que entendeu o propósito de Deus na vida dele, que entendeu que o Senhor o escolheu para ser instrumento do Senhor, no meio do povo do Senhor, que era um homem que não podia ficar, ele não aceitava ficar alheio ao problema do próximo. Então ele fica sabendo, e mesmo estando numa guerra pessoal, ele diz: Senhor, eu vou lá, e Deus disse: vai lá, e você vai livrar o povo. Então Davi vai procurar o seu exército, seus homens, e diz: olha, vamos lá. E os caras dizem: Davi, está louco? Davi, para que caçar sarna para se coçar, Davi? Fica quieto aqui, cara. Nós já temos problemas demais. Você já tem problema, já tem Saul ao teu encalço, você já tem um problema pessoal, já tem uma guerra particular. Para que se envolver no problema dos outros? Davi, fica quieto, cara. Não, a gente ouve isso sempre. Para que socorrer alguém? Para que visitar? Para que gastar tempo com essa pessoa? Para que continuar? Para que ajudar? Para que assistir? Para quê? É povo do Senhor. É minha função. É tua função servir ao Senhor. É o teu papel. Deus conta com você para abençoar o teu próximo, para resgatar o teu próximo. Deus colocou uma palavra na tua boca. E tem palavra na tua boca que Deus não colocou na minha e nunca vai colocar. Colocou na tua boca, porque Ele sabe que você pode ir e ser instrumento de Deus para abençoar uma família, para abençoar um jovem, para abençoar um casal, para abençoar um empresário, para abençoar alguém que está de repente fraquejando na fé. Deus colocou uma palavra na tua boca, é responsabilidade tua. Não é só de um líder, é tua responsabilidade, é minha. Deus colocou você, talvez com dons espirituais que eu nunca vou ter na minha vida. Eu posso orar, buscar, pedir 20 anos da minha vida. Eu nunca vou ter talvez os dons que Deus deu para você. Então você tem a responsabilidade de desenvolver os dons que Deus te deu. Servindo no corpo, servindo no reino, sendo útil para alguém do seu lado. E talvez você está aí agora, olhando para mim, dizendo assim, ou pensando assim: você está louco, você não me conhece, sabe quem eu sou, eu não tenho... Não, mentira, você é instrumento de Deus, é só você se entregar nas mãos dEle, e Ele vai te usar. Nós cantamos aqui, e é uma coisa que ficou latente no meu coração hoje, muito forte no meu coração hoje, lá no fundo norte do louvor. Irmão, é o nome de Jesus que faz todas as coisas. Eu vou dizer de novo, é o nome de Jesus que opera curas. É o nome de Jesus que liberta. É o nome de Jesus que salva. É o nome de Jesus que batiza com o Espírito Santo. É o nome de Jesus que levanta homens e mulheres para servirem no reino dEle, porque o reino é dEle, porque Ele, nós cantamos, Ele é o nosso Rei. É Ele que opera tudo em todos. Não somos nós. Estamos aqui por graça. Por graça. E você tem sim algo que Deus te deu, e deu para servir o teu próximo, para ser instrumento de Deus na vida de alguém que está do seu lado agora, por exemplo. Quer ver como não é tão difícil?
Você pode tocar em alguém do seu lado e dizer assim, olha, que o Senhor te abençoe. Pô, aí é fácil, mas, pô, você nem isso você se anima a fazer? Tocar em alguém e dizer assim, que o Senhor te dê vitória nessa semana, em nome de Jesus. Sabe, dizer para alguém, olha, conta comigo. Precisa de uma oração. Talvez eu não tenha muito como te socorrer, mas eu posso fazer uma oração por você. Eu posso te dar um abraço, eu posso, de repente, te ouvir. Tem pessoas que são curadas só pelo fato de falarem. Falar liberta, irmãos. Falar cura. Ali a pastora Marluce, que é psicóloga, deve entender disso assim, 1000 vezes melhor do que eu, mas eu imagino que eu outro dia estava falando com alguém e a pessoa disse, só de falar, só de você me ouvir, já melhorou muito o meu coração. Porque a angústia saiu. Às vezes você não tem tempo de parar para ouvir 5 minutos de alguém que está angustiado. Não precisa ser um instrumento que somente cura pessoas, que expulsa demônios. Não. Ouvir alguém é ser instrumento de Deus para cura. E Davi está passando por uma guerra, ele diz, eu vou. E os homens de Davi disseram, não vai não, não te mete com isso. A gente ouve isso, irmãos, alguém tentando te colocar para trás, te puxar. Você quer fazer, você quer ir, você entendeu que Deus te liberou para ir, então vá, não deixe que nenhuma palavra humana venha impedir você de servir o teu próximo. Se a tua mulher disser, não vamos porque não temos condição, fala para ela, vamos sim, porque Deus nos chamou para irmos, e para abençoarmos, e para liberar uma palavra. Se teu esposo disser assim, eu não vou, porque nós não temos condição, mentira, vai sim, fala para ele, ora a Deus, Deus vai te dar vitória. Vai convencer o teu cônjuge de que vocês foram chamados para servir ao Senhor, para servir ao reino. Mas, irmãos, não deixe que ninguém diga, não, cara, não te mete com isso, não. Já tentaram ajudar. Não, irmãos, todo mundo vale a pena. Eu vou dizer de novo. Todo mundo vale a pena, irmãos. Eu valia a pena. Teve alguém que gastou tempo comigo. Cara, olhar para mim e dizer, Deus, teve alguém que se importou comigo, que me convidou uma vez, que me convidou 2, que foi me buscar 3, que insistiu comigo 4 vezes, 5 vezes, que esteve lá, que não desistiu, que continuou falando. Irmãos, teve gente que se importou comigo. Deus levantou pessoas para se importarem comigo, sendo eu o que eu era. Todo mundo vale a pena. E Deus colocou você para ser instrumento dele, para ser boca dele, para ser mão dele para tocar, para ser um instrumento dele, para servir o reino dele. Os homens de Davi disseram, não vão. Aí, a palavra dos homens foi tão contundente, que Davi volta para o Senhor e diz, Senhor, e aí? É para ir mesmo? Tipo assim, Senhor, tem certeza que é para ir? Então Deus diz, levanta-te e vai, porque eu vou dar livramento. Vai. Então Davi foi. No verso 4, então Davi tornou a consultar o Senhor, e o Senhor lhe respondeu e disse, levanta-te, desce a Keila, porque te dou os filisteus na tua mão. Verso 5. Então Davi partiu com os seus homens a Keila, e pelejou contra os filisteus, e levou os gados, e fez grande estrago entre eles. E fez grande estrago entre eles. E Davi livrou os moradores de Keila. Bom, Davi consultava o Senhor. Ele tinha intimidade com o Senhor. Não é possível também eu servir ao reino, eu servir a esse chamado, responder ao chamado, ser instrumento de Deus, sem ter comunhão com este Deus, sem
conhecer a vontade dEle, sem ter, sabe, esse contato íntimo com Ele, sem conhecer a voz dEle, sem, sabe, ouvir aquilo que Ele tem para dizer para mim e para você. Porque tem pessoas, como eu disse de manhã que escola dominical, eu comentei, me lembrei de um fato que a gente vê na Bíblia que algumas situações de pessoas que serviam ao Senhor, porém não conheciam ao Senhor. A história de Samuel, capítulo 3 de Samuel, diz que ele era pequeno, jovem, ele servia na casa do Senhor, ele dormia perto da Arca da Aliança, ele abria as portas do templo, ele acendia o candeeiro 6 da tarde, e ele apagava o candeeiro 6 da manhã, ele servia ali, porém, a Bíblia diz lá em 1 Samuel 3,7, porém, Samuel ainda não conhecia ao Senhor. Servir a Deus assim é muito complicado. Eu preciso ter intimidade com Ele. Eu preciso ter comunhão com Ele. Eu preciso conhecer a palavra dEle. Eu preciso ter intimidade com o Espírito dEle. E é claro que isso não é uma coisa que acontece do dia para a noite. Isto é um processo que nós desejamos, temos que desejar na nossa vida. E não é possível ter vida com Deus sem ter comunhão com Deus, sem ter intimidade com Ele, sem ter um tempo de oração com Ele. Nós ouvimos aqui domingo passado, até um apelo foi feito para isso. E você acha que não dá resultado? Dá resultado. Porque Deus parece que hoje em dia tem que fazer essas coisas, fazer apelo para eu buscar a face dEle. E eu acordei essa semana várias vezes de madrugada, e engraçado, eu acordava de madrugada, 2 da manhã, 2:30, 3 da manhã, sem nenhum pingo de sono, e eu me lembrava do apelo, e eu aqui de pé, domingo à noite. E o pastor disse, o Senhor vai tirar o teu sono, muitas madrugadas, e eu acordava de madrugada. Mas tem que ter interesse, irmãos, tem que ter desejo, tem que ter vontade sua, tem que ter, sabe, entrega minha, entrega sua, porque Ele vai te encher, para você ser instrumento. Ele te enche e depois você se esvazia servindo o teu irmão. E você vem e se enche de novo, e mais e mais. Então você é colocado diante de situações e você se esvazia servindo o teu próximo. Como Paulo diz, olha, eu me gastarei e me deixarei gastar por todos vós. Irmãos, estamos para te servir. Você está aqui para servir o teu próximo. Essa cultura que se estabeleceu no Brasil de uma igreja que vem para o culto para ser servido, para receber, é uma cultura de consumismo espiritual. A pessoa vem na igreja e alguém tem que servir ela, tem que ser um culto muito bom, tem que ter a música que ela gosta, tá correndo um risco. Me escute, está correndo o risco de alguém ligar para o Fernando, domingo à tarde, e dizer, Fernando, toca aquela música e oferece por irmão tal. Bom, está chegando nesse ponto quase. Quem foi que disse que o culto é para mim? Que o culto é para você? Esse culto não é para você, não é para mim. Esse culto é sempre ao nosso Deus. Esse culto é para Jesus, o nosso Senhor. Esse culto é para Ele, nós cantamos é para Ele, adoramos é para Ele, pregamos é para Ele, limpamos cadeira para Ele, damos aula para criança para Ele, ministramos para Ele, tudo é para Ele, por Ele e por meio dEle. A Ele seja a glória para todos sempre. Ele é o nosso Rei, Ele é o motivo de estarmos aqui, de estarmos vivos, de caminharmos. Ele é a pessoa mais importante desse lugar. Irmão, o culto é para Ele. Olha o teu irmão e diga para ele com autoridade, o culto aqui é para Deus. Não, fala para ele, pelo amor de Deus, senão ele não vai ouvir com essa voz, a sua voz está meio quieta. Fala para ele com autoridade, olha, esse culto aqui, meu amigo, minha amiga, é para Deus, não é para você. Sempre será para Deus. E glória a Deus por isso, porque esse culto é para Ele. Para você servir, você tem que ter. Ninguém pode dar aquilo que não tem. Eu tenho muito problema com isso, porque... Por exemplo, questões familiares. Eu nunca recebi muito amor de pai. Assim. Eu tenho um pai, um cara maravilhoso, super esforçado, trabalhador, honesto, os princípios de uma vida honesta, de caráter, ele sempre passou e ensinou.
Mas a questão de amor, de ter aquele contato, aquela palavra, aquele ensino, aquele aconselhamento, eu sou um cara que não tive nada disso. Então, eu tenho que derramar a minha vida diante do Senhor, quando eu tiver um filho, para poder viver com o meu filho aquilo que eu não vivi com meu pai. Mas eu tenho hoje Jesus, hoje eu tenho o Espírito Santo, e com Ele, tudo que eu venho trazendo de ruim é quebrado. Nele, isso é quebrado. Nele, eu sou liberto disso. Nele, eu sou uma nova criatura. Então, eu recomeço a minha vida, eu recomeço a minha história. Mas não tem como eu servir na obra, servir ao reino, sem estar cheio do Senhor, sem estar cheio da sua presença, sem ter falado com Ele, sem ter me colocado diante dEle, sem ter comunhão com a palavra dEle, sem conhecer a voz dEle. Davi aqui tinha o éfode. Olha, traz o éfode. Era uma roupa que o sumo sacerdote usava por cima da sua veste. Tinha lá 2 pedras grudadas, tinha um peitoral por cima, mas era uma roupa sacerdotal, que simbolizava que Deus estava vindo e falando com o povo. Irmão, Deus quer falar com o seu povo, quer se revelar para você e para mim. Deus quer te usar. Mas para te usar, Ele tem que te encher. Sabe por que eu não faço às vezes? Ou por que o irmão Frederico, que não veio hoje, está em casa, sabe por que ele não serve a Deus? Porque ele não tem, porque ele está vazio. E ele sabe que ele está vazio. Então ele olha para as situações e ele se isenta, ele se esconde, porque ele sabe que está vazio. Mas ele também sabe que no dia em que ele buscar o Senhor vai encher a vida dele. E ele vai ter para dar. Ele vai poder ser instrumento de Deus para abençoar a vida de alguém. Então só compete ao irmão se colocar diante de Deus. O texto vai continuar. Já vamos encerrar. Verso 6. E sucedeu que quando Abiatar, filho de Aimeleque, fugiu para Davi a Keila, desceu com o éfode na mão. E foi anunciado a Saul que Davi era vindo a Keila. E disse Saul: Deus o entregou nas minhas mãos, pois está encerrado, entrando numa cidade de portas e ferrolhos. Então Saul mandou chamar a todo o povo à peleja, para que descessem a Keila, para cercar a Davi e aos seus homens. Sabendo, pois, Davi que Saul maquinava este mal contra ele, disse a Abiatar, sacerdote: traze aqui o éfode. Olha o texto, presta atenção nisso. Mesmo Davi, enfrentando suas guerras pessoais, ele se disponibilizou, ele se levantou para servir a Keila, para servir o povo de Keila. E o texto diz que Davi, nós lemos, Davi foi lá em Keila, livrou Keila dos filisteus. Davi naquele momento era o herói de Keila, era o salvador de Keila, era o homem que foi lá com os seus homens e venceu, destruiu os filisteus, arrebentou com os inimigos de Keila. Então, ele estava ali na cidade agora como um herói, sim ou não? Parecendo Macedo, sim ou não? Sim ou não? Sim, ele era um herói ali. O que aconteceu? Saul ficou sabendo que Davi estava na cidade, uma cidade murada com ferrolhos, com cadeados. E ele decidiu ir contra Davi e matar Davi. Irmãos, não é porque você está servindo a Deus, fazendo a obra dele, servindo o seu irmão, isso não isenta você de enfrentar problemas. Servir a Deus, servir ao meu irmão, ser instrumento de Deus para abençoar alguém, para ser, instrumento de Deus na vida de alguém, não te isenta, não te livra de enfrentar guerras, de enfrentar inimigos. Porque Saul veio contra Davi. E olha o texto parece absurdo, mas é verdade o texto. Está escrito aí. Verso 10. E disse Davi: ó Senhor, Deus de Israel, teu servo, de certo, tem ouvido que Saul procura vir a Keila, para destruir a cidade por causa de mim. Verso 11, olha, presta atenção no verso 11. Entregar-me-ão os cidadãos de Keila na sua mão? Descerá Saul, como o teu servo tem ouvido? Ah, Senhor, Deus de Israel, faz-o saber ao teu servo. E disse o Senhor: descerá.
Deus, estou aqui te servindo. Vai parar a minha guerra? Davi, não. O teu problema continua aí para ser resolvido. E eu vou resolver ele. Mas não vai ser agora. Continua servindo, Davi. Senhor, meu problema vai acabar. Eu vou me levantar, vou servir meu irmão, vou servir o reino, vou fazer a obra. Isso automaticamente vai acabar meu problema. Deus disse, não, Saul vai descer contra você. E aí Davi consulta mais uma vez ao Senhor. Ele diz, olha o verso 11, 12. Disse mais Davi, entregar-me-iam os cidadãos de Keila a mim e aos meus homens nas mãos de Saul. E disse o Senhor, o quê? Disse o quê? Entregarão. Bom, Davi consultando a Deus. Davi acabou de livrar Keila. Acabou de ser o herói dentro de Keila. Acabou de ser instrumento de Deus para abençoar Keila. E aí ele fica sabendo, Saul ouviu falar que você está aqui. E ele vai vir para destruir a cidade e matar você. Então Davi vai de novo consultar ao Senhor. Dizer, Deus, meu problema acabou. Está tudo resolvido lá fora? Deus disse, não, o problema continua lá. E Davi diz, mas por acaso, cidade fechada, com portões, com cadeados, por acaso, eu imagino Davi orando, irmãos. Senhor, é claro que o povo de Keila não vai ser ingrato comigo. Senhor, é claro que não. E Deus diz, pior que vai. Davi, eles vão te entregar nas mãos de Saul. Bom, e olha que problema, irmãos. Você servir alguém, se levantar para servir alguém, e esse alguém não mostrar nem gratidão, pelo contrário, mostrar uma grande ingratidão com Davi. Porque eles iam entregar o herói Davi, aquele que tinha acabado de livrar Keila, eles iam entregar nas mãos de Saul, para Saul matá-lo. Servir a Deus, servir ao teu próximo, servir ao reino dele, não quer dizer que as ingratidões não vão aparecer no nosso caminho. Mas escute isso, a ingratidão não é a regra do reino. Pode ser que você sirva alguém, e talvez esse alguém seja ingrato com você, mas existem outros tantos casos na Bíblia, onde a pessoa serviu o reino, serviu alguém, serviu uma cidade, e a cidade foi grata, retribuiu, abençoou. Por exemplo, Paulo, lá em Atos 28, quando ele vai na ilha de Malta, a Bíblia diz que ele serve ali em Malta, ele abençoa, ora pelo filho do príncipe da ilha, ele faz muitos milagres, ele abençoa o lugar, ele prega, ele funda uma igreja, e o povo de Malta serviu a Paulo, foi grato a Paulo, abasteceu Paulo com mantimento, com recursos, e abençoou a vida de Paulo. Então, não quer dizer que a ingratidão é uma regra, e nem que a gratidão sempre será uma regra na sua vida e na minha vida. Né? Não quer dizer que alguém sempre vai ser grato, ou que alguém sempre será ingrato. O que quer dizer é o seguinte, que isso não importa para você e não importa para mim, porque nós não fazemos isso por causa da gratidão ou ingratidão das pessoas. Nós fazemos por causa de Jesus. Nós servimos por causa dele. Nós fazemos primeiro para ele. Nós servimos a esse Deus que em algum momento da história vai te recompensar. Ele vai te recompensar. Ele diz lá em Hebreus capítulo 6, que Deus não é injusto para ficar devendo nada aos seus servos, que trabalham na sua obra. Em Apocalipse diz que todo aquele que perseverar por várias vezes vão alcançar os seus prêmios. Aquele que fizer por amor ao Senhor será recompensado por esse Senhor. Não é a gratidão das pessoas ou a ingratidão delas que me motiva e que te motiva. O que motiva você, o teu coração, o que me motiva é Jesus. É o nosso Senhor. É porque Ele serviu. Ele serviu no meio de uma geração incrédula. Ele serviu no meio de apóstolos que todos tinham muitos problemas, mas Ele os amou e amou até o final. Ele disse, aqueles que o Pai me deu estão na minha mão e ninguém vai tirar eles da minha mão. O Senhor é que te guarda, é o Senhor que te recompensa.
É o Senhor quem te abençoa. Mas você precisa entender que você precisa servir ao Senhor. Eu preciso servir ao reino. Há muitos momentos da minha vida que eu tive vontade de não servir mais. Quantas vezes eu olhei para mim e entendi que não era para eu servir mais. Que o preço era muito alto, que não valia a pena. Mas o Senhor sempre teve misericórdia, sempre me encontrou, sempre ministrou. E eu sei também que aqui nessa noite há muitas pessoas que deixaram de servir. Desanimaram do serviço ao Senhor e ao reino e ao próximo. Pessoas que dizem, eu fui tão magoado, tão magoada. Olha, eu fiz tanta coisa pelas pessoas e elas me traíram. Elas foram ingratas. E desanimou você. Mas eu estou aqui nessa noite para dizer para você que o Senhor espera que você se levante disso. Que eu me levante disso. Que o Senhor te escolheu para servi-lo, para servir o reino dele. Que você tenha uma palavra na tua boca que eu nunca vou ter. Que talvez aqui nunca ninguém vai ter, que ele deu para você. Que ele escolheu você. Que você é chamado para servir ao Senhor, para servir ao reino, para continuar firme nesse propósito, para ser instrumento dele, para abençoar a vida de alguém. Eu quero convidar você a ficar de pé. Fechar os teus olhos. A gente vai embora na hora certa, na hora abençoada. Mas eu queria chamar o pessoal do louvor para ministrar esse cântico aí. Esse último cântico que falava de Jesus, desse nome maravilhoso. Eles vão subir rapidamente ali. Eu queria convidar você a fechar os teus olhos. E que nesse lugar aqui, nesse ministério, a gente entende que nós não viemos aqui para uma cultura de consumismo. Que eu não estou aqui para receber alguma coisa. Que eu não estou aqui para ser servido pela igreja. Que eu estou aqui para servir a igreja. É para servir ao reino. Que você entrou aqui, que você faz parte desse ministério, e está aqui não para se beneficiar do ministério, mas para ser um instrumento de Deus no meio do ministério, no meio da igreja, no meio do corpo, para ser instrumento para abençoar alguém, para cuidar de alguém, para ligar para alguém, para mandar uma mensagem para alguém, para liberar uma palavra para a vida de alguém, para fazer uma oração pela vida de alguém, para interceder por alguém. Porque nós estamos aqui reunidos nesse lugar com um único propósito: servir ao Senhor do reino. Servir ao seu reino. Talvez você é uma pessoa que tem muitas posses, que é muito abençoado na área econômica. Já parou para pensar que você é muito abençoado na área econômica? Que Deus tem te dado muito, tem te abençoado muito, para você investir no reino, para você ser instrumento de Deus, para abençoar o reino de Deus. Quem deu a tua empresa, quem deu o teu trabalho, quem te deu condições de ganhar foi Deus. Não foi a tua sabedoria, não foi o teu estudo, não foi a tua capacidade, foi Deus. Deus está em todos os teus caminhos. E Ele tem te prosperado para que você seja um instrumento dEle no reino de Deus. Para servir o reino, para servir o próximo. Talvez você não tenha posse nenhuma, mas há um nome sobre a tua vida também. Tem um nome sobre você. E Ele te deu dons. Ele te confiou dons. Te deu palavras. Te levantou para ser instrumento dele. Então fecha os teus olhos. Mas fecha os teus olhos em nome de Jesus e entenda isso. Cante esse cântico, declarando esse nome. Porque é tudo o que nós precisamos nessa noite. Declarar este nome. É só isso. Ao declarar este nome, Ele vai derramar uma tamanha unção na tua vida. Escute isso.
Ao você declarar esse nome, Ele vai derramar uma unção na tua vida poderosa, fresca, para esse dia, para essa noite. E com essa unção vem cura dEle, vem batismo dEle, vem libertação dEle. Talvez você está aí enfrentando uma guerra na sua alma. Talvez há uma guerra dentro de você. E você disse: eu não vou servir, eu não vou fazer nada, eu não vou me envolver, porque eu tenho uma guerra dentro de mim. Ei, este nome que nós vamos declarar nessa noite é quem apaga, é quem apazigua todas as tuas guerras e te faz levantar para servir a Ele. Feche os teus olhos. No início eras a palavra, com Altíssimo, o mistério de tua glória, Cristo em ti se revelou. Ó, quão lindo esse nome é! Ó, quão lindo esse nome é!
você que tinha desistido de servir, este nome é maravilhoso. Maravilhoso para te colocar de pé. Esse nome é poderoso para te colocar de pé, para restaurar o teu ânimo, para renovar as tuas forças. Poderoso este nome é. Esse nome que é sobre todo nome. Esse nome que estabeleceu dons para a sua vida, salvação para você, libertação para a tua vida, cura para as tuas dores. Este nome que é maravilhoso, esse nome que tem todo o poder, é que encontra você no meio das tuas guerras e que responde a tua oração e que te põe de pé. Você pegar o texto e olhar para a história de Davi, Davi não perdeu nenhuma batalha contra os filisteus. Saul nunca encostou um dedo em Davi. Pelo contrário, Davi chegou muito mais perto de Saul para matá-lo do que Saul chegou perto de Davi. Mas é claro que Davi nunca tocou no homem, no rei, no ungido do Senhor. Mas Saul nunca chegou perto de Davi. Porque o mesmo texto diz que Saul, que o Senhor nunca permitiu que Saul vencesse Davi. Porque o Senhor conhecia o coração do servo Davi. O Senhor conhece o teu coração. O Senhor sabe das tuas guerras. Ele sabe das dores que estão dentro de você. Mas você não serve a Deus porque está tudo resolvido. Você serve a Ele por fé. Porque é a fé que te coloca de pé e diz para você continuar. Diz para você ser instrumento dele, nas mãos dele, se lançar nas mãos dele, acreditar nele, servir ao teu irmão, servir ao reino, servir ao Senhor do reino, servir à igreja. Mesmo em meio a gratidões ou ingratidões, não importa. O que importa é que você faz para este Senhor da igreja. Era possível ficar aqui apenas declarando só isso. Poderoso esse nome é. Maravilhoso esse nome é. Porque Ele é tudo que eu tenho. Porque Ele é tudo que você tem. Porque é tudo que nós precisamos ter. Esse nome de Jesus sobre a nossa vida, nossa casa, tudo que nós somos. Feche os teus olhos e declara isso. Maravilhoso esse nome. Você pode declarar isso com o teu coração maravilhoso. Esse nome é.
a servir a igreja e ser alguém que está acima dessa cultura de consumismo espiritual. Pai, nós queremos te exaltar e te bendizer. Sabemos que este culto é para o Senhor. Nossa adoração, nosso louvor é para o Senhor. Tudo que nós fazemos é para o Senhor. Tua palavra diz no livro de Efésios capítulo 2 que não é por obras que nós somos salvos, mas é pela graça que nós somos salvos. E isso não vem de vós, de nós, é dom de Deus, é dom do Senhor. Mas no mesmo capítulo para frente diz, Senhor, que depois de recebermos essa tão maravilhosa graça, de sermos salvos pela graça, então nós vamos fazer obras para o Senhor, para o teu reino. Nós queremos te servir, Senhor. Não são nossas guerras que vão nos parar. Não são nossas guerras que vão nos impedir de servir ao Senhor, de servir o teu reino, de servir a tua igreja. Não são as guerras do teu povo, Senhor, que vai impedir o teu povo de servir ao Senhor, de servir ao próximo, de ser instrumento do Senhor com dons, com ministérios, com talentos, seja qual for aquilo que o Senhor deu como ferramenta, como dom, como capacitação, vem do Senhor. E se o Senhor deu para que possamos servir no reino do Senhor. Nos ajuda como reino, Senhor, como corpo. Nos ajuda a entendermos nosso papel, para que fomos chamados, para que estamos aqui, o que nós temos que fazer, e tudo isso para o louvor da tua glória. Aleluia. Pai, abençoa o teu povo, Senhor. Abençoa o teu povo. Nós fazemos agora a menção desse nome, o nome de Jesus, o nome que é sobre todo nome, o nome que está acima de principados, potestades, tronos, qualquer tipo de domínio, de força, de poder. O nome de Jesus está acima. Por isso declaramos sobre o teu povo a cura do Senhor, cura para o físico. Pai, qualquer irmão, irmã que entrou aqui debaixo de enfermidade, sofrendo com enfermidade, com algum tipo de dor, de incômodo, nós declaramos curados em nome de Jesus. É este nome que opera nesse lugar, o nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Qualquer guerra na mente, Senhor, qualquer ataque na mente do teu povo, nós declaramos que caia por terra agora todo dardo em nome de Jesus, todo ataque contra a mente do povo do Senhor, contra o coração do povo do Senhor. Nós declaramos que seja agora barrado, bloqueado, impedido em nome de Jesus. Nós invocamos esse nome que está nesse lugar, o nome de Jesus, o nome que tem todo o poder. Aleluia, aleluia. Que o Senhor venha com a tua bênção sobre o teu povo, Senhor, com o teu poder, com a tua unção. Que o Senhor continue falando com o teu povo a cada dia, Senhor, levantando um povo que te serve, mas que não vem na tua casa com essa cultura de consumismo espiritual, mas que vem para servir ao Senhor, para se entregar ao Senhor, para ser instrumento do Senhor em qualquer tempo da sua vida, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia, glória ao nome do Senhor. Pai, nós glorificamos o teu nome por essa noite, por tua presença, por tua palavra. Te louvamos em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, amém e amém, amém. Pode aplaudir a Jesus, pode glorificar o nome dEle, nome que é sobre todo nome. Aleluia, aleluia, amém. Dá um abraço em alguém aí, diga para ele: você é instrumento do Senhor, você sempre será instrumento do Senhor. Não importa as tuas guerras, o Senhor conta com você em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Nós abençoamos você em nome de Jesus. Que você vá em paz. Você tenha uma semana abençoada, próspera, cheio da graça e da presença desse Deus de amor em nome de Jesus. Amém? Dá um abraço em alguém aí. Libera uma palavra em nome de Jesus e vá em paz.